Graça e paz. Muito bom dia a todos. Seja o único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, exaltado, glorificado, magnificado entre nós. Muito obrigado por você ter ligado essa televisão ou estar atrás de um computador para hoje ouvir Deus falar. E eu vou falar sobre a palavra que liberta, da prisão para a vida. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive, do Rio de Janeiro, do Brasil. Estamos chegando aos 4 cantos da terra e eu quero agradecer a Deus pela possibilidade de, em 13 línguas e idiomas, poder chegar a uma grande parte deste globo terrestre para a glória do Senhor, através das mídias sociais. Deixe-me lhe falar de um testemunho muito importante. Num destes domingos passados, chegou ao altar um homem que me disse: apóstolo, eu estou aqui, eu cumpri uma pena por causa dos erros e pecados que cometi, uma pena pesada, e durante o tempo de prisão, eu escrevi para várias igrejas pedindo uma Bíblia. Só o Senhor respondeu, só a Igreja Cristo Vive respondeu, e só vocês enviaram uma Bíblia. E lá dentro daquela prisão, depois de um crime pesado cometido, pagando para a sociedade e para as leis do nosso país, esse homem começou a ler a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada curou a alma deste homem, curou e transformou o seu espírito. E dentro de um presídio, ele confessou e recebeu Jesus Cristo como Senhor, por causa de uma Bíblia que nós enviamos. Olha o poder desta palavra. O salmista, no Salmo 107, 20, estou usando a Bíblia Sagrada, Bíblia significa o livro por excelência, a palavra das palavras, o único livro que é vivo, tem uma palavra viva, tem uma palavra eficaz, tem uma palavra verdadeira, que não retorna vazia quando a palavra é anunciada. O anúncio da palavra significa o Evangelho, as boas novas de grande alegria. Então veja, por favor, o que diz. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Então vamos pensar, um homem dentro de um presídio, cumprindo uma pena grande, pede uma Bíblia, recebe a Bíblia, começa a estudar e ler a Bíblia e de repente a sua vida é mudada. O que era mortal, que era a sua vida, passou a ter vida. Então a palavra que cura é a palavra de Deus. Esta palavra, ela é tão viva e tão eficaz, ela é tão cortante, ela tem tanto poder e autoridade, que ela cura feridas que o tempo não foi capaz de sarar. Ela toca onde o homem não alcança. A Bíblia diz que ela vai até aos intentos do coração. Ela corta, separa e vai até os intentos do coração. E quando esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, a única palavra de um único e verdadeiro Deus, ela entra nos corações, a pessoa pode ter um coração endurecido, petrificado. Ela pode ser de uma história de vida quebrada, que quando esta palavra chega, ela faz florescer aquilo que parecia estar morto. Esse homem que recebeu a Bíblia dentro de uma prisão, ele não encontrou simplesmente um livro. Ele encontrou o Deus que o amava tanto, apesar de tudo o que ele fez. Ele sempre foi um amado de Deus. E quando ele recebeu a Bíblia, cada versículo, cada expressão da Bíblia foi como um remédio para aquela alma. Cada promessa que este homem ia ouvindo e lendo era como uma nova respiração para a sua vida. Cada versículo que ia sendo absorvido era o anúncio, era uma semente de cura que era lançada
num coração que estava enfermo pelo pecado. Quando a palavra é pregada, o céu invade a terra. E os corações que estão mortos em pecados e delitos, fazendo a vontade do príncipe das potestades do ar, portanto, mortos espiritualmente, esses corações voltam a bater, voltam a pulsar. Então, a Bíblia não fala só sobre vida, ela é a vida, ela comunica a vida. E eu vou lhe dizer mais, quem proclama a palavra se torna um canal de cura, que o mundo desesperadamente está procurando. Então, pregar a palavra é levar remédio às pessoas. Pregar a Bíblia Sagrada é levar esperança às multidões. Porque quando esta Bíblia é anunciada, a dor encontra esperança. O desespero se transforma em fé. Esta é uma palavra libertadora. No livro de João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, antes de Jesus e a sua palavra chegarem ao coração, à mente, à alma, ao espírito da pessoa, toda a pessoa é escrava. Ela está morta em pecados e delitos, é escrava do pecado, é escrava de Satanás. Mas quando a palavra de Deus chega ao coração, cadeias são quebradas. Cadeias que às vezes não se veem, são quebradas. Ele liberta o homem das grades da prisão interna, ele liberta o homem da culpa, dos vícios, do medo, da incredulidade. Então esse homem, naquela cela de um presídio frio, um prisioneiro, leu a Bíblia Sagrada e descobriu que Cristo já havia pago o preço da sua liberdade. Quando ele confessou Jesus, ele foi justificado. Esta palavra justificado vem do original grego dikaio, ou seja, quando Jesus chega, ele proclama uma sentença de libertação. Ele diz: eu te justifiquei, eu paguei o preço do teu pecado, não há dívidas mais, o meu sangue te lava e te purifica. Então a Bíblia abriu não apenas as páginas, mas os olhos espirituais daquela alma que estava encarcerada. A pregação da palavra faz isto acontecer. Ela abre portas espirituais. É anunciar que ninguém que está debaixo de condenação, que está em escravidão do pecado, ninguém ficará da mesma forma. Porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então toda pessoa que confessa Jesus, que o recebe em seu coração, que rompe o cordão umbilical com o mundo, com o pecado, com a religião, porque religião é vazia. Todas as religiões ou foram criadas pelo homem ou foram criadas por Satanás. Todas as palavras, ou elas são humanas, ou elas são espirituais e muitas vezes de origem escusa e escura. Então a palavra de Deus tem que ser pregada, porque ela é viva e eficaz. Ela nos faz e nos ensina a olhar firmemente para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. Então quem cala a palavra de Deus está cooperando com o silêncio das prisões espirituais. Nosso ministério criou o ministério Global Grace Missions para levar este evangelho ao mundo. Já estamos fazendo isto em 3 línguas diferentes. Eu tenho aqui uma imagem dos países e dos continentes que nós já estamos cobrindo. Milhares e milhares de pessoas já estão ouvindo na sua própria língua, porque estamos em 3 línguas e 3 idiomas.
porque o Evangelho seja pregado até os confins da terra. E eu vou lhe dizer uma coisa por experiência própria. Onde o Evangelho é pregado, o inferno perde terreno totalmente. Então o Evangelho não é um som suave apenas. O Evangelho é um grito da liberdade que ecoa nas trevas do coração do homem. Cada vez que a verdade é anunciada, uma cela, uma prisão espiritual se abre. Agora, quando a igreja se cala, as prisões se multiplicam. Mas quando a palavra é proclamada, o céu se move e a liberdade entra na vida da pessoa. A palavra de Deus é restauradora. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, diz o que é o poder dessa palavra. Olha, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então veja o poder que só esta palavra tem. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, é a única palavra viva do mundo, que é inerrante, não erra, é infalível, não falha. E a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre mim para proclamar libertação aos cativos. Ela faz a restauração da vida. O homem e a mulher em pecado são escravos de Satanás, são escravos do pecado, não vivem, não têm sentido de vida. Então, quando Deus restaura, essa restauração é a assinatura final de Deus sobre uma vida transformada. Aquele homem que estava lá dentro de uma prisão, que eu falei desde o início do programa, que um dia foi prisioneiro por atos praticados errados perante a sociedade. Ouviu a respeito de Jesus, recebeu uma Bíblia Sagrada, leu, introspectou, trouxe a Bíblia para dentro do seu coração. E lá dentro daquela prisão, daquele presídio, ele foi totalmente transformado. Ele veio à igreja, ele veio diante do altar, agora com uma nova identidade, agora como filho de Deus, agora como testemunha viva da graça do Senhor. Então a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela não muda apenas comportamentos, ela reconstrói destinos. E eu vou lhe dizer, onde há ruína, ela edifica. Onde há vergonha, ela levanta. Onde há um passado escuro e escuso, ela escreve um novo futuro. A restauração de Deus começa quando alguém tem a coragem de abrir a boca, de dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor. Quando esta boca se abre e anuncia esta verdade, o ser humano é libertado. Eu estou lhe dizendo que Deus fez isso na minha vida. Durante quase 21 anos, eu fui um religioso, católico, apostólico, romano. Eu entrava na missa vazio, saía vazio, porque era um ritual. Eu entrava pecador e eu continuava no final da missa sendo um pecador. Eu entrava com problemas e eu saía com os problemas. Eu entrava com um passado e quando eu saía, eu olhava para o meu passado como se fosse presente. Então, Deus não apenas apaga o passado, Ele reescreve a história. Ele reescreveu a história da minha vida, de um religioso que adorava imagens e santos. Ele apagou o meu passado
Ele reescreveu a história da minha vida com a sua tinta de misericórdia, que é o seu próprio sangue. Então a palavra pregada não volta vazia, ela volta carregada de milagres. E a voz que prega pode ser humana. Você está ouvindo a voz de um profeta, mas na realidade o poder desta palavra é divino. Então, quando pregamos a palavra de Deus, e por isso nós assumimos o compromisso de levar a nossa Global Grace Missions pelo mundo inteiro, quando pregamos, nós levamos restauração para os lares, para as famílias, para os corações, para a pessoa dependente de droga, dependente de álcool, dependente de sexo ilícito. Há pessoas tão prisioneiras do pecado que quando ouvem esta palavra, o seu coração se torna livre. E mais do que isso, esta palavra, quando opera na vida de uma pessoa, ela opera na família, ela opera em gerações. Então a palavra de Deus não precisa ser defendida, ela precisa de ser proclamada. E quando se proclama a palavra, ela faz o impossível acontecer. Talvez seja tudo o que você precisa. Talvez você precise que algo que para os seus olhos e a sua mente seja impossível. Como esse homem que estava lá dentro de um presídio e dizia: quando é que eu vou sair daqui até cumprir uma pena tão pesada? E no meio desse tempo de pena, Deus o libertou. Então, eu quero dizer que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele está operando na tua vida. Então, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de peregrinação, amada do Senhor, eleito de Deus, pedra viva, predestinado em amor, a mesma palavra que entrou em uma cela de um presídio aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e libertou esse homem, está entrando na tua vida hoje e te libertando. Não importa quão pesada seja a sua história, nem quão distante você esteve de Deus. A palavra de Deus é viva, é poderosa, ela cura, ela liberta, ela restaura. Ela é a ponte entre a condenação e a graça de Deus. Ela é a ponte entre o desespero e a esperança. Ela é a ponte entre o homem e o seu Criador. Então hoje, o Senhor te diz: eu envio a minha palavra. Ela te cura, ela te liberta, ela te livra do que é mortal. Então, você acabou de ouvir esta mensagem. Por favor, não a retenha. Fala ao próximo, dê testemunho, pregue, compartilhe. Porque alguém próximo de você, ao seu redor, na família, na sociedade, precisa de ouvir o que um dia você ouviu. E esse dia é hoje. Marque este dia para o resto da sua vida. A palavra de Deus é o sopro do céu através de uma boca humana. Então pregue, comece a anunciar, fale, diga com o seu coração e com a sua alma e com os seus lábios: fui curado. Fale como uma pessoa liberta, diga: eu estou liberto, eu sou livre. Viva como quem já foi restaurado. Afinal, a palavra de Deus chama a existência as coisas que não existem. E hoje está acontecendo o maior milagre que poderia acontecer, como foi com aquele prisioneiro que veio à igreja dizendo: foi uma Bíblia que vocês me mandaram que transformou a minha vida. E ele disse: ali está a minha esposa, ali estão os meus filhos, ali está a minha vida, que outrora estava totalmente condenada. Mas ele conheceu a verdade e a verdade libertou. Então eu não sou um proclamador de religião, eu não sou um pregador de religião, eu sou um pregador de vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Entrega a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, diga: Senhor Jesus Cristo, eu confesso
que só Tu és Deus. Eu Te recebo em meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Eu acredito que Tu morreste e ressuscitaste, que Tu vives. Estás assentado num trono de glória. Tu reges as nações. Tu és o Senhor. Todas as nações Te pertencem. A terra Te pertence. A minha vida Te pertence. Isto é pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu sou salvo. Repita uma vez mais. Pela graça de Deus eu sou salvo. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, estamos agora com 6 minutos para o final do nosso programa. Eu estou com o meu coração muito entusiasmado, muito feliz, porque veja você que nós estamos hoje com programação em português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, grego, russo, árabe, chinês, japonês, coreano, hindi e urdu. Estamos cobrindo já uma parte deste mundo. E este é o nosso objetivo, levar a palavra de Deus ao mundo inteiro. Daqui a pouco, todos os países serão coloridos, porque todos esses países serão abrangidos pela palavra que não volta vazia. Você pode ser parte disto. Então, a minha profunda gratidão a todos que querem e que desejam se envolver com a divulgação do Evangelho. Agradecer a Deus pelo meu time de televisão. Agradecer a Deus pela vida do povo da Igreja Cristo Vive. Agradecer a Deus pela vida do meu filho na fé, Rodrigo Ambrosio, minha filha na fé, Fabiana Ambrosio, do Turbomil, Vila Emil Mesquita, esta rede de mercados que dá suporte à nossa programação mundial. Ao meu amado, querido Renato Vilarinho, Cláudia Richard, suas filhas amadas, a nossa Zinzane, esta empresa de luz, de base bíblica, esta empresa que nasceu para ser um farol neste país. Obrigado pelo vosso amor, obrigado pelo vosso suporte, porque agora podemos todos dizer que o Evangelho da Graça de Deus em 14 idiomas será. Próximo ano nós chegaremos a 73 línguas e idiomas. Estamos dando os primeiros passos. Isso já é uma realidade. A Global Grace Missions é uma realidade. E eu tenho recebido já contato de pessoas de muitos países, pelo menos 24 países já assumiram, pessoas já se comprometeram com esta palavra, já ouviram, já seguiram, e eu só posso dizer graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Pelo final desses tempos, a grande comissão se cumpre. Foi Ele que disse, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele disse, pregai o Evangelho. Ele não disse, prega a religião. Religião é prisão. Religião oprime. Religião traz o domínio de alguém sobre outras pessoas. Mas quando se conhece a verdade liberta. Então nós estamos empenhados, e a Igreja Cristo Vive está empenhada, a que o mundo um dia venha a gritar, Maranata, vem Jesus. Isso acontecerá. Paulo deixou registrado que o Senhor só voltará quando houver a plenitude dos gentios, ou seja, quando todas as pessoas que habitam sobre esta terra. Neste momento, 8 bilhões, e creio que 200 ou 300 milhões, precisam de ouvir. Uma parte considerável está ouvindo, mas há uma parte muito grande que nunca ouviu nada a respeito da salvação, mas que ouvirá por causa desta programação. Seu domingo feliz. Temos 2 telefones de contato. Por favor, se você quiser entrar em contato conosco, WhatsApp, celular, 0055219991274154 ou 005521 3017 9090. Ligue para nós, faça esta conexão conosco. Não foi um acaso nós termos nos encontrado neste dia. Um domingo abençoado, uma semana próspera, um mês cheio de vitórias para a glória do Senhor. Um abraço do apóstolo Miguel Ângelo, a partir do Rio de Janeiro. Graça e paz a todos. O Evangelho foi pregado, a palavra não volta vazia, o milagre aconteceu na tua vida. Você é livre. Graça e paz.